Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à teleaula 4 da disciplina de Metodologia do Ensino de História. Eu sou a professora Érica Ramos Moimas e aqui na tela você tem o título da aula de hoje, o tema da aula de hoje, que é Ensino de História e Sociedade. Então hoje a gente vai pensar sobre como trabalhar com questões que estão muito presentes no cotidiano do aluno, no meio em que o aluno vive, na sala de aula na educação básica. Então, vamos pensar em algumas possibilidades de estudar história, extrapolando o espaço da sala de aula, fazendo uso de recurso, de situações, de questões que estão presentes na localidade ou na região em que o aluno vive. Vamos então contextualizar essa aula. Na próxima tela, nós temos duas questões que é importante que você pense e que no final dessa teleaula você saiba responder também. Como podemos ampliar a forma de pensar o ensino de história fora da sala de aula? Por que é importante estudar o patrimônio cultural, a história local e os movimentos sociais? Então, se a gente pensar na história como a história do ser humano no tempo, é importante levar em consideração, então, que trabalhar com questões que fazem parte do dia a dia, do cotidiano, relacionadas ao meio em que o aluno vive, é muito importante e contribui de uma forma significativa para o processo de ensino e aprendizagem. Quando eu extrapolo a sala de aula, quando eu não fico presa apenas àqueles conteúdos que estão no livro didático, mas eu penso em outras possibilidades, em outras temáticas que podem ser trabalhadas em sala de aula, inclusive para desenvolver nos educandos aquelas habilidades e competências que estão na Base Nacional Comum Curricular, eu possibilito ao meu aluno lá da educação básica, seja ele do ensino fundamental ou do ensino médio, ampliar a sua visão. O aluno, ele se reconhece, ele passa a se reconhecer, ele passa a se entender como sujeito da história e ele compreende também que o local em que ele vive, o meio em que ele vive, também tem uma história e ali também habitam várias histórias. Existem várias possibilidades para extrapolar o muro da escola, extrapolar a sala de aula, fazer com que o aluno reconheça que o meio em que ele vive tem várias histórias que podem ser estudadas. Então, nós podemos trabalhar, por exemplo, com a história local, que é uma questão que nós vamos abordar na aula de hoje. Como trabalhar a história local, a história da cidade ou as histórias que existem na cidade como estratégia pedagógica. Vamos também pensar sobre a questão do patrimônio cultural. O que é patrimônio cultural? Por que é importante trabalhar com a educação patrimonial? E vamos refletir também sobre a importância de trabalhar com os movimentos sociais em sala de aula ou fora da sala de aula, os movimentos sociais como o movimento feminista, o movimento operário, o movimento do trabalhador do campo, os movimentos ambientalistas, o movimento negro. Então, existe uma série de movimentos sociais que podem ser abordados pelo professor de história, por professor e alunos, justamente para desenvolver também uma consciência política nos educandos. Então, são três questões que nós vamos abordar nessa aula e ao trabalhar essas questões, nós vamos desenvolver um olhar sobre como ultrapassar as barreiras da escola, os muros da escola, extrapolar a sala de aula e fazer com que o aluno ele pense naquela história que está presente no cotidiano dele.
ok? Eu fecho assim essa contextualização. História e patrimônio cultural. Vamos começar aqui pensando no conceito de patrimônio cultural. O que a nossa Constituição diz sobre o conceito de patrimônio está aqui no próximo slide. Patrimônio cultural, que é aquele bem cultural que faz parte da história de uma sociedade, de um grupo, de uma nação. De acordo com o artigo 216 da Constituição, patrimônio cultural são os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E eu grifei identidade e memória propositalmente, porque não tem como a gente pensar no patrimônio cultural sem pensar na identidade e na memória. O patrimônio, ele é representativo de uma memória. E a memória contribui para relacionar passado e presente, para se conectar ao passado. A questão da identidade também é muito importante quando nós abordamos o conceito de patrimônio cultural. Por quê? Porque ainda a identidade faz com que o indivíduo se sinta pertencente a um determinado grupo. E quando nós pensamos em patrimônio cultural, o patrimônio ele está relacionado a um grupo. Ele representa um determinado grupo, ele está relacionado à história de um determinado grupo, ele representa a memória de um determinado grupo. E, ultimamente, a partir do século XX, essa preocupação com a preservação do patrimônio tem aumentado cada vez ainda mais, porque preservar um bem cultural, seja ele um edifício ou um monumento, é o mesmo que preservar as memórias de um determinado grupo. Lembrando que a questão relacionada ao patrimônio cultural, essa preocupação com a preservação do patrimônio cultural, começou lá com a Revolução Francesa, principalmente após a Revolução Francesa, porque na França as pessoas começaram a se preocupar com a preservação dos monumentos que representavam, que eram importantes para aquela sociedade. Mas é do século XX para cá que nós vemos em diferentes países, em diferentes sociedades, toda uma preocupação com a preservação do patrimônio. Então, o patrimônio é um bem cultural de natureza material ou imaterial, conforme está colocado na Constituição, e ele está relacionado à memória e à história de um determinado grupo. Vamos dar continuidade para você entender, então, as diferenças entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Quando nós falamos de patrimônio material, eles são classificados de acordo com a sua natureza. Então, nós temos patrimônio material arqueológico, paisagístico, etnográfico, belas artes, artes aplicadas, e eu esqueci de colocar um muito importante aqui, hein? O patrimônio histórico, ok? E nós temos uma imagem que mostra um exemplo de patrimônio material. Essa imagem é referente à Casa de Câmara e Cadeia, lá do século XVIII, de 1772, em Porto Seguro. Então, foi tombado pelo IPAM, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e é um exemplo de patrimônio material imóvel. Outros exemplos, cidades históricas, como Porto Seguro, por exemplo, Ouro Preto. Então, o patrimônio material, ele é constituído por edifícios e até cidades inteiras, por sítios arqueológicos,
por coleções arqueológicas, objetos museológicos, acervos de documentos escritos, acervos audiovisuais, como filme, por exemplo, fotografia, que foram reconhecidos pelo IPAM, tombados pelo IPAM, registrados pelo IPAM como patrimônio cultural. E a partir do momento que é reconhecido pelo IPAM como patrimônio cultural, ele passa também a ter ações em prol da sua preservação. Então, o professor de história pode trabalhar com o patrimônio cultural em sala de aula? Pode, mas ele também pode sair da sala de aula, ele pode levar os alunos para uma praça onde tem um monumento, para um edifício antigo da cidade que é considerado um patrimônio cultural, mas aí você pode estar pensando da seguinte forma: ah, mas eu estou pensando aqui na minha cidade, uma cidade pequena, do interior, o IPAM não tombou nenhum edifício como patrimônio, não tem nenhum monumento considerado patrimônio pelo IPAM. Talvez não tenha uma edificação, um monumento, um museu com uma coleção reconhecida como patrimônio pelo IPAM, mas tem uma edificação, tem um monumento, tem algo que faz parte da história do grupo, da comunidade, e é importante para a história da comunidade e que você pode trabalhar também com os alunos. Na próxima tela, nós temos exemplo de patrimônio imaterial. Então, patrimônio imaterial seriam o quê? Práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas de uma comunidade ou grupo. Na imagem, você está vendo passistas de frevo. E o frevo é um exemplo de patrimônio imaterial, mas existem outros exemplos, como o ofício das paneleiras de goiabeiras, lá do Espírito Santo, o ofício de cineiros, na região de Minas Gerais, as baianas de Acarajé, de Salvador, a festa do Senhor do Bonfim, em Salvador. Então, tem uma série de festas, de danças, comidas típicas. A capoeira é considerada um patrimônio imaterial, que é considerado patrimônio imaterial e a gente também pode trabalhar em sala de aula. Eu fecho assim esse bloco. Ensino de História e Educação Patrimonial. Como que o ensino de História na educação básica, o professor de História lá no ensino fundamental e no ensino médio pode desenvolver ações que possam ser consideradas como educação patrimonial. Primeiramente, vamos entender o que é educação patrimonial ou educação para o patrimônio. Na próxima tela, temos a definição. A educação patrimonial constitui-se de todos os processos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural. Então, esse trecho foi extraído, inclusive, lá do site do IPAM. Ou seja, quando nós falamos de educação patrimonial, nós temos que levar em consideração que ela envolve a educação formal e a educação não formal. É o ensino centrado no objeto cultural. Então, é quando eu levo em consideração, quando eu penso em ações, quando eu penso em uma metodologia, quando eu penso um conteúdo relacionado aos objetos culturais que estão no museu, ou então, quando eu estou pensando em ações relacionadas a um monumento ou a uma edificação da cidade, quando eu penso em ações relacionadas a um acervo de documentos que está ali na minha cidade ou que pode ser acessado de outra forma também, por meio de um site. Quando eu penso em ações relacionadas também ao patrimônio imaterial,
Então, são todas aquelas as ações educativas que vão envolver a educação formal, ou seja, aquela educação que ocorre dentro de uma instituição de ensino, dentro da escola, mas também que envolve uma educação não formal, que ocorre em espaços como, por exemplo, o museu. Então, geralmente, a educação patrimonial ela é pensada e desenvolvida muito dentro de museus, mas ela não precisa ficar restrita ao espaço do museu. Mesmo porque você também deve estar pensando, mas aqui na minha cidade não tem um museu para que eu possa levar os alunos, caso você já esteja atuando em sala de aula, né? Ou talvez você já está pensando a longo prazo, olha, quando eu for atuar em sala de aula, como que eu vou trabalhar com atividades em um museu se na minha cidade não tem um museu? Mas você pode desenvolver atividades pensando numa edificação, em um monumento, em um patrimônio imaterial que também seja significativo para a sua comunidade ou para a sua região, mas você também pode desenvolver ações relacionadas a acervos de museu que está localizado em outro lugar e acessar esse acervo por meio de um museu virtual. Então, tem um site, inclusive, que é eravirtual.com. Você consegue visitar diferentes museus brasileiros, como, por exemplo, o Museu da Independência, e também consegue fazer visitas a alguns patrimônios históricos, como, por exemplo, Ouro Preto. Então, você consegue trabalhar com acervos de museus, com cidades consideradas patrimônio, sem sair do espaço escolar, usando um laboratório de informática, de repente, para que os alunos consigam acessar esse site e visitar esses museus de forma virtual. Então, a gente precisa pensar também em outras possibilidades, porque eu sei que muitas vezes há cidades em que não há um museu com um acervo organizado, onde há ações educativas, onde você possa desenvolver um trabalho, levar os seus alunos. Muitas vezes não convém você também colocar esses alunos em um meio de transporte, em um ônibus e viajar para outra cidade. Eu já fiz isso, já levei alunos de uma cidade aqui próxima de Londrina, que eu dava aula, para São Paulo, né? Alunos do ensino médio para visitar alguns museus de São Paulo. E eu sei o quanto isso pode trazer algumas dores de cabeça para a gente, se acontecer algo que não está ali, né, programado. É possível? Né? Mas nem sempre a gente consegue desenvolver esse tipo de atividade. Então, a gente precisa pensar também em algumas possibilidades. Vamos dar continuidade aqui na nossa abordagem. Na próxima tela, nós temos o seguinte: a prática de educação patrimonial. De acordo com Barroso, a educação patrimonial é ferramenta que possibilita reconhecer o bem como fonte primária. Lembrando que fonte primária é aquela fonte contemporânea ao fato, é como se fosse testemunha do passado, e analisar sua relação com a sociedade que o construiu. Então, por meio de um patrimônio cultural, por meio de um edifício, por meio de um monumento ou por meio do acervo de um museu, eu consigo refletir sobre qual a relação daquele objeto cultural com a sociedade que o construiu. Vou dar um exemplo. Você vai levar seu aluno em um museu e ali tem uma exposição, tem um acervo em uma determinada sala com meios de comunicação antigos. Telégrafo, telefones antigos, os primeiros telefones que foram usados na cidade. Então, é necessário proporcionar uma reflexão com os alunos. Esses meios de comunicação foram construídos por quem, para qual finalidade, quem usufruiu desses meios de comunicação. Esses meios de comunicação estão relacionados à história de qual grupo?
Quem usufruía, desfrutava dos benefícios daqueles meios de comunicação naquela época em que eles foram produzidos e naquela época referentes, né, ao tempo em que eles foram usados. Na mesma tela, nós temos metodologia de reconhecimento das bases identitárias dos grupos sociais. Então, nós devemos levar em consideração também que quando nós trabalhamos com o patrimônio cultural, eu faço com que o meu aluno também ele tenha um sentimento de pertença a um determinado grupo. Mas temos que levar em consideração que nem sempre aquele patrimônio cultural, aquele edifício, aquele monumento ou os objetos que estão ali no museu, dentre outros, vão representar a história do grupo a qual aquele aluno pertence. Na próxima tela, vamos lá. Estratégia para compreender o passado. Então, por meio do patrimônio cultural, eu consigo fazer uma relação com o passado. Exercício de leitura do mundo e de suas contradições. Como eu já coloquei, quem participou da construção daquele patrimônio, daquele bem cultural, que hoje é visto como um patrimônio. Ele representa a história de qual grupo se beneficiou daquele patrimônio, qual grupo não se beneficiou, qual grupo se sente representado por aquele patrimônio. Às vezes, o nosso aluno lá da educação básica passa por um monumento que tem na praça da cidade, ele não se sente representado por aquele monumento. Outro aluno passa e se sente representado por aquele monumento porque aquele monumento é uma homenagem ao bisavô dele. Então, são questões que a gente precisa pensar também. Na mesma tela, para finalizar, temos ferramenta que contribui para a formação do cidadão. Porque quando nós trabalhamos com o patrimônio cultural, nós desenvolvemos uma certa consciência no educando. Nós fazemos com que esse educando entenda a importância daquele patrimônio cultural para um determinado grupo, de que forma aquele patrimônio cultural representa a memória de um determinado grupo, está relacionado à história de um determinado grupo e precisa ser preservado, para evitar, por exemplo, ações de depredação de patrimônio. Eu fecho assim esse bloco. A história local. Então, a história local é uma outra possibilidade para fazer com que o aluno pense em como a história pode ser estudada a partir do que é vivenciado por ele, pela família, pela comunidade. Então, a história local, quando nós trabalhamos com a história local, com a história da cidade, ou com as histórias que existem na cidade, nós incentivamos o aluno a realizar atividades de pesquisa, a pensar sobre o que está mais próximo dele, a pensar em questões relacionadas à comunidade na qual ele vive. No próximo slide, nós temos Jacques Legoff, lá da Nova História, que foi um dos historiadores dessa corrente historiográfica, propõe novos problemas, novas abordagens e novos objetos. Então, para os historiadores da Nova História, era necessário ampliar os objetos de estudo da história. Então, é a partir da Nova História que a gente vê a possibilidade de estudar a história local, a história regional, a história do cotidiano, a história dos costumes, não ficar preso apenas àquela história política. Mas, quando nós falamos em história local, também vem a questão da história regional. Então, voltando na mesma tela, eu tenho uma questão para você pensar. Como podemos compreender o local e o regional? Qual a diferença entre história local e história regional? Tem uma diferença ou não? Para você pensar e entender melhor sobre isso, nós vamos assistir um vídeo gravado pelo professor Igor. Olá, aluna! Olá, aluno!
Você já me conhece de outros carnavais. Estou eu aqui de novo, professor Igor, atrapalhando a professora Érica. Mas agora eu vim falar sobre região e lugar. Esses dois conceitos também muito importantes para os historiadores, apesar de roubado, de certa forma. O historiador adora pegar conceito de outras disciplinas. Da geografia. Veja bem, o conceito de região, ele vem do termo reger, né, que é, lá do século XVI, XVII, se referia à região do rei, né, território dominado por um rei. Inclusive o termo fronteira, inicialmente, também vem da fronteira militar, do termo militar. Então, região era, desde o seu princípio, o espaço delimitado por um poder militar e político, tá? E esse conceito de região também era mais ou menos misturado com o conceito de lugar até o século XIX. O século XIX, quando você fala de história regional, você estava se referindo a uma delimitação político-militar, um território no espaço político-militar. Ou, às vezes, com menor frequência, a um espaço geográfico, delimitado pela geografia natural, certo? No século XX em diante, essas noções elas foram sendo, digamos, contestadas, elas foram sendo repensadas. Quando você fala hoje, atualmente, de história regional ou de história do lugar, ou história local, tá? Você, em primeiro lugar, você está falando de uma construção cultural. Não remete simplesmente, uma região não remete simplesmente a um lugar político-administrativo, tá? Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. A gente não está remetendo só ao estado do Rio Grande do Sul, ou o estado do Rio de Janeiro, ou o estado de São Paulo. Não, se remete à região, ela é uma construção cultural, é uma construção político-administrativa também, é uma construção geográfica, é um monte de aspecto juntos para determinar o que é uma região. Por exemplo, você pode falar da região do Pampa, você pode estudar as regiões do Pampa, que passa além do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, certo? Que as pessoas que estão lá têm um determinado comportamento cultural, uma determinada produção econômica específica daquela região. Então, veja, são vários elementos que o historiador usa para delimitar uma região, e não simplesmente o aspecto político-administrativo ou o aspecto natural, certo? O conceito de lugar, ele ainda é mais fluido e mais complexo. Lugar, local, normalmente se remete às relações intersubjetivas de pessoas que constroem um determinado espaço para uso próprio, para uma comunidade. Por exemplo, a história de um bairro, a história de uma cidade, né? A forma como as pessoas lidam com aquele pequeno ambiente e que elas criam laços de relação entre si dentro daquela cidade ou dentro daquele bairro. Então, esse é um panorama geral aí dos conceitos de região e de lugar. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Então, obrigada ao professor Igor pelo esclarecimento. Então, o professor Igor colocou aí as definições de história local ou de local e regional. E a partir das colocações do Igor, nós devemos considerar, então, que se lá na educação básica nós vamos nos propor a trabalhar com a história local ou a história regional, é nós que vamos, então, definir e delimitar quais critérios nós vamos usar para fazer essa delimitação e definir se vamos trabalhar com a história local ou com a história regional. Então, isso vai depender do tema, das fontes históricas que nós vamos utilizar, do período que nós vamos estudar. Então, são questões que o professor vai utilizar aí, deve utilizar como critério para pensar se irá trabalhar com o local ou com o regional, ok? Na próxima tela, nós temos o estudo da história local. Quando nós estudamos com a história local na educação básica, com os alunos da educação básica, trabalhamos com a história local, devemos considerar que há uma multiplicidade de fontes documentais. Então, a gente pode fazer uso, por exemplo, do material que está na biblioteca municipal, de acervos que estão em algum arquivo público, de jornais antigos,
fotografias antigas. Então, há uma variedade de fontes. Na mesma tela, devemos levar em consideração a importância dos memorialistas, que são estudiosos, professores, que em determinado momento da vida deles resolveram pesquisar, escrever, narrar sobre a história da cidade, sobre memórias, sobre curiosidades. Claro que eles não fizeram uso dos mesmos métodos utilizados pelo historiador, mas devemos a eles uma infinidade de fontes que muitas vezes são encontradas, inclusive, na biblioteca pública da cidade. Na mesma tela, temos necessidade de realizar recortes. Então, eu vou trabalhar com a história local, com a história da cidade ou com alguma história que existe na cidade. Eu devo levar em consideração o tema, o período, as fontes que eu vou utilizar. É uma possibilidade de trabalhar com a microhistória. O que seria esse trabalho com a microhistória? É quando eu dirijo o meu olhar para o indivíduo ou um pequeno grupo, eu parto daquele indivíduo ou daquele pequeno grupo para compreender, analisar um determinado contexto. Na tela seguinte, ainda temos. É importante considerar que uma realidade local não contém em si mesma a chave de sua própria explicação. Se eu vou abordar um aspecto cultural, político ou econômico, eu devo considerar que existe uma relação entre o local e outras regiões. Ainda na mesma tela, vamos lá. O ensino de história local contribui para a construção da identidade. Isso é outra questão muito importante para desenvolver o sentimento de pertença no estudante. E a construção de identidade deve ter marcos de referência relacionais. Então, é necessário conhecer e situar o local, o regional, o nacional, o latino-americano, o ocidental, o mundial. Eu devo considerar que o local, eu posso partir do local, inclusive, para estudar outros espaços. Eu fecho assim esse bloco. Temos aqui uma situação problema denominada o trabalho com museus. Então, a gente vai pensar aí na educação patrimonial, na educação para o patrimônio. Vamos entender essa situação problema. Na próxima tela, ao visitarem museus e observarem os objetos, os estudantes podem ter contato direto com as fontes primárias. Ou seja, no museu encontramos objetos que reproduzem memórias, que estão relacionados à história do grupo que construiu esses objetos, que se remetem a um determinado contexto histórico. Então, esses objetos, essas fontes primárias, nada mais são do que documentos históricos. Ok? Existem documentos históricos visuais, documentos históricos escritos, orais, as fontes orais. Temos também a cultura material. E, geralmente no museu nós nos deparamos com documentos visuais e a cultura material, como instrumentos de trabalho, vestimentas, dentre outros. Na próxima tela vem aí um questionamento. Como professor de história dos anos finais do ensino fundamental, pode trabalhar com acervos de museu? Primeiramente, eu preciso analisar com os meus alunos, estudar com os meus alunos o contexto em que os objetos que estão lá no museu foram construídos. Em que contexto aqueles objetos foram produzidos, qual sociedade, qual grupo produziu aqueles objetos, o que aqueles objetos representavam para aquele grupo, o que mudou na vida daquele grupo a partir daqueles objetos. Então, são questões que devem ser pensadas por professor e alunos. Na tela seguinte, tem outras questões que devemos levar em consideração. O professor deve, então, quando a gente vai trabalhar com museu, primeiramente eu tenho que despertar o interesse dos estudantes. Então, é interessante motivar, incentivar os alunos para
a análise, o estudo dos objetos que estão no museu. Sondar os conhecimentos prévios dos estudantes. O que os estudantes já sabem sobre o acervo do museu que eu estou me propondo a trabalhar. O professor precisa conhecer antecipadamente o acervo do museu. O professor vai trabalhar com uma exposição específica do museu, com determinados objetos ou com todo o acervo do museu, mas o professor precisa conhecer antecipadamente, não pode ser uma surpresa para o professor e alunos. O professor, ele tem que se planejar. Caso o museu não ofereça uma visita monitorada, é necessário elaborar um roteiro. Tem museus que possui profissionais especializados para desenvolver ações educativas. Então, você agenda a visita previamente, liga lá no museu, agenda e pergunta se tem esses profissionais e solicita o auxílio desses profissionais para fazer a explicação do acervo do museu para os alunos. Isso é perfeito. Seria ótimo se todos os museus tivessem esses profissionais. Agora, caso o museu não tenha esse profissional, então o professor precisa elaborar um roteiro para fazer